Olá, tudo bem? Meu nome é Maicon, vou falar sobre Sistema Grade e um dos domínios de sua avaliação é evidência indireta. Então, como a gente já tinha visto outras vezes, o Sistema Grade gradua a certeza da evidência de alto a muito baixo, de acordo com potenciais fatores que podem reduzir ou aumentar nossa confiança na evidência. Um deles é a evidência indireta, um dos domínios, e antes de entender o que é evidência indireta e como reduzir, a gente tem que entender o que é evidência direta. Então, evidência direta, primeiro, são evidências que vêm de pesquisas que diretamente foram conduzidas em populações ou sistemas de saúde, para os quais a gente quer estar trazendo a resposta, então, que tem uma generalização quase que direta, que não precisa fazer muitas funções nessa transposição, que avaliam as intervenções para as quais nós temos interesse, compara essas intervenções às alternativas apropriadas. Então, aqueles estudos estão avaliando realmente aquela intervenção que a gente gostaria de avaliar, assim como aquele comparador que a gente gostaria de avaliar, e mensuram os desfechos para os quais estamos interessados também. E dentro disso, a questão de evidência direta é aquela evidência que a gente considera aplicável e generalizável, ou seja, possui validade externa e útil para o nosso contexto que a gente está avaliando. Então, isso é importante ter essa distinção quando estamos fazendo uma diretriz, uma revisão sistemática. Nós temos um parecer técnico-científico, nós temos a nossa questão de interesse para o nosso contexto, geralmente alinhado com o nosso sponsor, por exemplo, se é um PTC ou uma diretriz do Ministério da Saúde, isso seria associado as questões, a população, as intervenções disponíveis no SUS, e o que a gente teria de evidência externa disponível são estudos que foram feitos baseados em questões de pesquisa de outros interessados, com outros sponsors, com outros interesses, às vezes mais voltado para a academia e não sistema, às vezes mais aplicáveis, envolvidos em outros contextos, cenários e países, e a gente tem que ver o quanto que isso é aplicável e generalizável, e se essa evidência é exatamente a que eu preciso, ou então é uma evidência que ela tem necessidade de certas contextualizações, que não é exatamente o idêntico ao que eu gostaria de colocar no meu sistema. E a evidência indireta, ela avalia basicamente diferenças nos nossos componentes da nossa questão de pesquisa. Então, por exemplo, se a minha população foi feita uma população semelhante que estou avaliando, estou pegando pacientes é algo que envolve, digamos, mudanças de estilo de vida, e eu estou pegando populações de países desenvolvidos como referência. Eu gostaria de aplicar no Brasil, que tem diferente nível socioeconômico, diferentes estruturas dos serviços, e é mais complicado de estar aplicando e tendo, por exemplo, contextualização e trazer essa mesma evidência para o nosso ponto de interesse. Ou então, digamos, eu quero extrapolar dados de profilaxia para tromboembolismo para toda a população hospitalizada, e meus estudos que eu tenho, ele pode ter apenas pacientes que foram internados por causas cardiovasculares. Então, olha, não é talvez a mesma população, ou quanto que elas se assemelham, ou então a intervenção, o quanto que a intervenção que a gente está avaliando, ela é idêntica ou muito semelhante ao que a gente tem das evidências externas. Então, será que, se a gente está vendo corticoide na sepse, os estudos estão avaliando a mesma dose que hoje é preconizada, ou se é uma técnica cirúrgica que está sendo avaliado a mesma que é utilizada no nosso contexto, ou é uma técnica diferente do que a gente está habituado no nosso contexto. O comparador, será que o comparador é o comparador que eu tenho no sistema? Se a ausência de tratamento foi feito comparador com placebo ou não tratamento nos cenários, ou será que o status padrão de tratamento que a gente tem no nosso contexto é diferente do que foi utilizado de comparação no SUS? Isso pode se basear para várias questões. Um exemplo de uma diferença de comparador, a gente pode tentar ver qual que seria a acurácia de testes diagnósticos, digamos, de ressonância magnética comparado à tomografia. Digamos que os estudos que avaliaram
a ressonância magnética. Ele comparou contra tomografias mais antigas, digamos, de 16 canais. Hoje, o nosso comparador atual são tomografias que têm uma resolução muito melhor, de 64, 256 canais, e talvez a acurácia não seja a mesma. Então, a gente está utilizando essa evidência como um proxy para o que a gente acharia relevante, mas tu tem desvios do que é que existe em um estudo do que seria atualmente utilizado no nosso contexto. Ou então a questão de desfecho, será que a gente está sendo mensurado o desfecho que a gente gostaria de estar avaliando nesses domínios a partir desses estudos, ou a gente está utilizando desfechos substitutos, desfechos que não são importantes para o paciente, ou não seriam importantes no nosso contexto. Então, basicamente, evidência direta ou indireta, basta a gente tentar entender qual é que é a nossa questão de pesquisa, a nossa pico, que é a nossa questão de interesse, e tem evidência externa que tem uma pico que ela pode ser diferente dessa questão que eu tenho para responder em meus documentos. Então, essa questão externa pode usar a população diferente, pode utilizar intervenções diferentes. Digamos que eu estou avaliando comparação entre psicoterapia versus antidepressivos em atenção primária, e digamos que a nossa população, e para fazer psicoterapia precisa ter um nível socioeducacional um pouco maior, precisa ter um grau de escolaridade superior, e os estudos de psicoterapia eles foram feitos, digamos, no contexto do sistema de saúde inglês. E a população usuária do sistema de saúde público inglês, do NHS, geralmente tem um nível educacional bem maior, uma alta proporção deles com graduação, pós-graduação, e são um público bem mais propício a se beneficiar de psicoterapia do que se for buscar para o contexto de atenção primária no SUS, onde teria uma alta proporção de pacientes com analfabetismo funcional ou com baixo nível de escolaridade. Então, se for positivo, e por vezes são positivos nesses contextos, estudos com psicoterapia, se a gente for a tentar aplicar num contexto de menor desenvolvimento, menor escolaridade, a gente pode não ter replicada esse mesmo resultado, é até o esperado, e um pouco disso é porque a população avaliada nos estudos é diferente da nossa população de interesse. Pegando esse mesmo exemplo, e eu estou querendo avaliar qual que é a efetividade de psicoterapia, uma coisa se os estudos foram utilizados com psiquiatras e psicólogos treinados, experientes na técnica, e depois eu quero tentar incorporar isso no sistema de saúde brasileiro, onde talvez quem é que vai acabar fazendo essa parte são médicos de APS, que talvez não tenham a mesma formação. Então, aí tu tem uma intervenção que pode ser diferente da intervenção que foi avaliada nos trials, e que tu espera uma performance inferior por essa intervenção ser diferente. Em relação a ser a evidência direta ou não, então a evidência pode ser diretamente aplicável ao nosso contexto, digamos, ela foi feita no sistema idêntico, tem as mesmas respostas, os mesmos componentes que eu gostaria de ter para dar a resposta adequada, ou ela pode ser muito distante, e isso a gente não enxerga como uma forma categórica, mas sim até que ponto um pouquinho de evidência indireta não nos prejudicaria, e até que ponto isso começa a ser crítico e vai diminuir a nossa confiança na evidência. Então, digamos que eu posso ter em diferentes níveis, eu posso ter uma evidência externa que é muito próxima do que eu tenho aplicado no nosso contexto, ou algo que seja muito distante, e aí a gente pode tentar, de certa forma, classificar isso como, olha, se tiver um pouquinho de evidência indireta, provavelmente não levando a alterações na nossa confiança, eu não vou rebaixar o nível de evidência. Se eu estou pegando uma evidência indireta onde tem certas diferenças, seja em população, intervenção e por diante, que eu acho que pode estar falseando nossos resultados, eu vou rebaixar um nível, o grau de evidência. Se tiver muitos problemas, geralmente em mais do que um dos domínios avaliados da evidência indireta, eu posso estar dizendo que tem um problema muito grave nesse domínio e vou estar baixando 2 níveis, por exemplo.
Quais é que são essas fontes de evidência direta? Basicamente, são os nossos componentes da PICO. A gente tem que avaliar a população, quanto que as populações do estudo se aproxima da população minha de interesse, a intervenção, quanto que a intervenção avaliada nos estudos é semelhante à que eu vou aplicar no meu contexto, o quanto que o comparador, alternativa terapêutica é semelhante ao que eu tenho no meu contexto, ou seja, se eu estou trabalhando com documentos do Ministério idênticos aos cuidados usuais no SUS, e se o desfecho avaliado é aquele meu de interesse, seja no tipo dele, tempo, caracterização, estou avaliando mortalidade, eu quero avaliar mortalidade em longo prazo, e meus estudos mostraram mortalidade em 6 meses, por exemplo, ou se eu quero ver qualidade de vida mais específica para a questão de saúde avaliada e foi aplicado o instrumento de qualidade de vida geral, por exemplo. Então, são fatores que podem me modificar a minha confiança em qualquer um desses componentes da PICO que estão me respondendo questões que não é, de fato, a minha de interesse. E aqui entra um ponto importante dentro da aplicação do GRADE, talvez esse seja o aspecto que demanda maior julgamento por parte de especialistas na questão de pesquisa. Então, é um ponto que, por vezes, o metodologista por si só não é capaz de julgar geralmente, e isso é importante ter a visão de algum expert na questão de pesquisa, no tópico clínico, para saber se faz sentido ou não a extrapolação de resultados que podem ser semelhantes ou diferentes em certos graus e que te dá uma adequada confiança ou não sobre o efeito na nossa população de interesse, por exemplo. E aqui a gente indo para alguns exemplos, digamos que a gente está fazendo uma revisão sistemática avaliando a efetividade de programas de autocuidado em asma, e uma das questões é que dos aspectos que a gente encontrou 6 estudos, sendo que 5 foram em pacientes com asma grave. E aí a gente tem que pensar, quantos que são aplicáveis também para outros tipos de asma, como leve e moderada, e se eu estou trabalhando como uma revisão sistemática, tentando dar recomendações gerais para autocuidados de asma e não só para o paciente grave, provavelmente eu vou vai estar tendo um pouco de evidência indireta, já que a grande maioria das evidências vem de uma população que não compreende a minha totalidade, a não ser, digamos, que esse único estudo seja bastante robusto, seja grande, seja consistente e me dê um resultado semelhante aos demais, de forma a imaginar, olha, apesar da maioria sem asma grave, esse que pega lá a asma leve e moderada, ele não é tão diferente dos demais, e ele me dá uma informação adequada para a minha tomada de decisão. Mas geralmente seria um aspecto onde consideraria rebaixar o nível. Digamos que 4 de 6 estudos são em crianças. Será que a gente teria isso aplicável para asma em adultos? É um pouco difícil extrapolar autocuidados de crianças para adultos. Digamos que se os 6 estudos fossem em crianças, talvez teria uma evidência indireta grave ou muito grave para adultos. Já que tem uma parcela de estudos em adultos, o ideal seria dar uma olhada nesses estudos em específicos, ver como é que ele se comportaria em adultos, se tem uma efetividade semelhante do que seria em crianças, considerar quebrar eles em subgrupo e ver, talvez se no final das contas esses 2 estudos são 2 estudos pequenos, ruins, eles não me dão robustez para extrapolar também para adultos, talvez tu estaria utilizando aqui a maior parte dessa evidência de crianças e adolescentes e baixando também para a evidência indireta. Então, vai do julgamento e vai da consistência que a gente teria entre esses diferentes níveis entre esses diferentes tipos de populações avaliadas. Por vezes, a gente pode considerar quebrar a nossa questão de pesquisa, assim, como a gente faz para inconsistência, também em função de subpopulações, de forma a eliminar a evidência indireta. E aqui a gente tem uma análise de anticoagulação e mortalidade em câncer de pulmão, e que parece ter um efeito em cânceres de
de pequenas células de pulmão, mas outros cânceres não pequenas células, tu não teria a mesma, uma diferença na efetividade. Então, caso queira utilizar uma evidência como um todo e dar uma recomendação global para câncer de pulmão, provavelmente tu teria essa tua amostra não necessariamente representando o que está acontecendo com todas as populações, e isso estaria implicando em dois aspectos. Um deles na inconsistência, o outro aspecto também um pouquinho em precisão, uma vez que aumenta nosso quadrado da medida sumária, e poderia estar considerando a reduzir ou por inconsistência ou por evidência indireta por esse mix de populações, ou então, para resolver esse problema, tu poderia estar considerando simplesmente quebrar a tua questão de pesquisa para as duas populações e tentar fazer uma recomendação para cânceres de pequenas células, câncer não pequenas células, aí, logicamente, vai ter que avaliar outros domínios como imprecisão, que poderia estar incorrendo em algumas dessas análises. Uma outra questão, a gente pode estar vendo a avaliação de vacinas para Covid, onde é preconizada a aplicação de duas doses, e atualmente está sendo aplicada essas doses em 90 dias. Os estudos clínicos avaliando a mesma, utilizar um intervalo de dose de 3 semanas. Esse é um potencial fonte de evidência indireta de intervenção. Foram realizados em locais com variantes circulantes de diferentes taxas de contaminação. Isso pode ser um potencial impacto em relação à evidência indireta de população. Os desfechos avaliados era a infecção pelo Covid, quando que talvez, na verdade, a gente precisaria estar interessado em Covid sintomático, principalmente, e complicações relacionadas ao mesmo. Então, talvez o nosso desfecho de interesse não é exatamente o que a gente gostaria de estar avaliando. Então, tem potencial evidência indireta em relação a desfecho. E aí seria importante estar avaliando se há fonte de evidência indireta e se deveria ser penalizado no grade. Talvez para alguns fatores, se fosse isolado apenas a questão de 3 semanas, e existem algumas evidências observacionais mostrando que 90 dias e 3 semanas parece ser mais ou menos ok. Isso poderia ser julgado pelo painel, que não teria um problema muito grande na evidência em relação ao que a gente está realizando nesse momento. Já o segundo ponto, de que teria questões de efetividade relacionadas a variantes e taxas de contaminação populacional, que pode estar gerando, seja mais variante ou maior número de pessoas infectadas ao mesmo momento, maior taxa de transmissibilidade, tu poderia estar considerando rebaixar, digamos, por um nível, se isso fosse considerado crítico, né? E talvez no conjunto, se tu tem vários fatores relativamente pequenos, cada um deles afastando a tua questão, por exemplo, um pouquinho de problema de população, um pouquinho de intervenção, um pouquinho de desfecho, daí tu poderia considerar que esses pequenos desvios em cada um deles, no conjunto, é suficiente para tu rebaixar um nível com uma evidência indireta. Um outro exemplo que a gente estaria vendo aqui em relação a tratamento de câncer de mama, onde tu está avaliando uma cirurgia conservadora em relação ao tratamento usual, que no tratamento usual poderia ser feito toda a parte de radioterapia, de esvaziamento de linfonodos axilares, e alguns desfechos elencados como relevantes foram recidiva e qualidade de vida. A gente pode imaginar que a intervenção e comparador eles são relativamente adequados, pois consistem nesse procedimento totalmente utilizado, então digamos, não teria necessariamente nesse nosso cenário problemas em relação à intervenção, comparador, são pessoas com câncer de mama, não teria muita diferença em relação à população. Já a qualidade de vida foi avaliada com instrumentos genéricos como o EQ5D3L e o SF36. Bem, esses são instrumentos que buscam caracterizar mais qualidade de vida geral e não qualidade específica de doença, e não captam algumas questões relacionadas a
a câncer de mama, como autoimagem corporal, como questões de atividades diárias que poderia utilizar os braços de uma forma mais práticas, como pentear o cabelo, como se vestir, como carregar sacolas, que a questão de fazer uma linfadenectomia pode levar a linfedemas e impacto em qualidade de vida. Então, às vezes, aí a gente pode estar considerando como um potencial fator de evidência indireta ter um desfecho que não é exatamente aquilo que eu gostaria de avaliar nessa população. Digamos que a qualidade de vida foi avaliada em 4 semanas também, talvez é um horizonte de tempo curto para tomar conclusões a respeito de que se há ou não impacto na qualidade de vida e algumas, e talvez seria uma questão muito aguda, tu ainda tem um efeito grande no pós-operatório, tu vai ter um potencial, seja melhora no pós-operatório imediato ou surgimento de complicações tardias que ainda não deu tempo para aparecer. Então, aqui nesse caso, a potencial fonte de evidência indireta, provavelmente sim, provavelmente relacionado ao desfecho, e aí poderia estar considerando reduzir um nível, talvez até 2 níveis em relação ao desfecho específico de qualidade de vida. Recidiva, digamos que foi avaliado recidiva, e essa recidiva foi recidiva em 1 ano. Bem, talvez tu vai poder estar também reduzindo a qualidade de evidência. 1 ano talvez não seja suficiente para mostrar a recidiva. Teu desfecho foi recidiva em 5 anos. 5 anos é um horizonte de tempo interessante que me é direto para aquilo que eu quero evitar, que é uma recidiva ao longo do tempo. Então, ali nesse segundo cenário, para o desfecho recidiva, não reduziria a qualidade de evidência. Tem um ponto um pouquinho mais complexo, são a questão de desfechos no contexto de diretrizes e rebaixar níveis para desfechos substitutos depende do contexto que a gente está realizando, seja uma revisão sistemática ou uma diretriz. Então vamos pegar esse exemplo, a gente está usando o determinado bifosfonado em pacientes com osteoporose, função do bifosfonado aumentar a massa óssea, a densidade mineral óssea e com isso reduzir fraturas. O que é que a gente quer reduzir de fato em uma com uma recomendação com o uso deles são fraturas. O que é que os estudos eles mostram? Basicamente impacto em score T, impacto em densidade mineral óssea. Se eu estou fazendo uma revisão sistemática e digamos que não teve problemas em relação ao estudo e para o meu desfecho densidade mineral óssea, score T foi adequado, ele pode continuar sendo alto o nível da evidência para o score T. Mas se eu estou baseando nisso, eu gostaria de recomendar o uso de bifosfonado. Recomendamos o uso de bifosfonados em pacientes com osteoporose. Eu não quero nessa população de fato alterar o score T, quero reduzir fratura. E fratura pode ser visto como um proxy, o score T é um proxy para redução de fratura, ou seja, um desfecho substituto, e a minha certeza que reduz fratura não é a mesma certeza que melhora o score T. Então, eu posso reduzir um nível por estar com um desfecho substituto. Então, apesar de na minha revisão sistemática a minha confiança para score T ser alta, a minha confiança para fratura, digamos, seria moderada, porque ele é um substituto para esse desfecho. Então, nesse caso, a gente rebaixaria nível de evidência em um nível para a diretriz, mas no contexto de uma revisão sistemática não há necessidade de rebaixar o nível de evidência. Aqui um detalhe, se alguém está vendo os papers introdutórios do GRADE e dentro de um contexto, isso até 2017 e 2016 era visto a parte de comparações indiretas e meta-análise em rede como uma fonte de evidência indireta. Então, digamos que eu tenho um tratamento B versus placebo e um tratamento C versus placebo, e eu gostaria de saber se eu quero usar o B ou o C, e eu não tenho nenhum estudo entre eles, eu posso simular um trial fictício entre eles a partir de comparações indiretas, e aí tem metodologias de network meta-análise, ou até mesmo coisas mais simples como a metodologia de Butcher para ficar calculando essas estimativas, e o que era visto
de certa forma, como isso é uma comparação indireta, eu estou categorizando isso e rebaixando o nível como evidência indireta. Isso não é necessariamente incorreto, isso pode ser considerado uma forma de evidência indireta, mas não é a forma mais adequada de trabalhar atualmente, e quando se deparam com esse cenário de comparações diretas, o mais adequado seria utilizar a extensão do grade para comparações diretas, que vai estar avaliando domínios específicos como coerência entre medidas diretas e indiretas e intransigibilidade, ou seja, similaridade entre os braços de comparação, que não são avaliados na framework do grade tradicional. Então, minha sugestão, caso tenham situações de comparações diretas, deem uma olhada nessa framework de como avaliar network meta-análise e comparações diretas. Então, seria isso. Espero ter ajudado, esclarecido alguns pontos sobre esse domínio do grade e bom, continuidade de curso para todos.